aqui na TV Com. A CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, tradicionalmente, no primeiro dia da Quaresma, lança sua campanha da fraternidade, cujo tema deste ano será saúde pública. Como é que vai se desenvolver a campanha neste ano? Ela tem mais o enfoque é na saúde, mas no geral, não na saúde e doença, da qualidade de vida para as pessoas e também a conscientização, as pessoas participarem mais no controle social. Ah, fantástico, hein? Nos municípios, nós temos, por exemplo, a Pastoral da Saúde a nível estadual, ela tem a titularidade no Conselho Estadual da Saúde. E em muitos municípios a Pastoral da Saúde também é atuante nos conselhos. Então tem que haver o controle dessas contas todas. Quem cuida é o povo, senão o prefeito faz o que quer, o governador faz o que quer, os gestores fazem o que quer com o dinheiro da saúde, né? Então nós temos que ter esse controle. Agora a senhora toca num tema que é muito bacana, politicamente correto, adequadíssimo, que é controle social. Só que a sociedade não sabe o que é isso. Infelizmente, a gente está criando essa cultura de controle social. O que é controle social? É a sociedade controlar os gestos públicos, os gastos públicos. Mas precisa de números. Além da saúde, falta o quê nesse país? Educação. Sim. Na verdade, a falta de educação, doutor Renato, ela influi diretamente na saúde e na segurança. Então, a gente está aqui debatendo em relação à saúde e a campanha vem muito a calhar nesse momento, a gente entende também dessa mesma forma, mas a gente entende que também o investimento em saúde deveria ser majorado, visando o não impacto nessas outras pastas que também são extremamente importantes e formam um pilar de segurança aí para a população, né? Tá, agora é o seguinte, doutor, Biguaçu vai construir um hospital, está construindo um hospital. Vai resolver o problema ou não? Olha, Biguaçu tem, agora, recente, eu soube de também um parente nosso que foi atendido e foi muito bem atendido numa dessas unidades que eles têm lá. Então, eu acredito que vai melhorar muito o atendimento do pessoal da região ali de Biguaçu. Com certeza. Tá, agora, sabe que eu conversei com um colega do senhor há um tempo atrás, o doutor Genuíno Simone, que é uma liderança na área médica, né? Certo. E ele disse o seguinte: nós não precisamos de novos hospitais. Nós precisamos de ativar os leitos daquelas unidades que estão fechadas, Celso Ramos, infantil, e não estão fechadas de hoje, né? Não, mas, segundo o Fernando, estão se adequando às necessidades, às orientações. Sim, mas essa adequação já acontece há anos também, né? Vamos combinar o seguinte, né? Tem plano, tem uma meta, como é a meta, Fernando? Quanto tempo está acontecendo essa adequação? Tu termina uma obra, tu tem que iniciar outra, Renato. Eu te convido a visitar os nossos hospitais e verificar de perto como é que funciona isso. A gente tem, por exemplo, hoje, o Hospital Celso Ramos, que estava com a emergência fechada até pouco tempo, na verdade referenciada, não deixou nunca de atender. E temos agora o Hospital Florianópolis, que com todo esse clamor da população, estamos tentando entregar já em julho. Isso quer dizer o quê? Que a gente terá mais, no início, 50 leitos já para a população. Em relação ao que a gente estava conversando agora em Hospital de Biguaçu, e eu também entendo que um novo hospital não vai resolver a situação. A gente precisa de mais eficiência, ou seja, o paciente passar menos tempo dentro do hospital. A taxa de permanência tem que diminuir. Como é que a gente faz isso? A gente ganha em eficiência. Hoje tem uma discussão que muitas vezes é provida de muita paixão e pouca ciência e pouca técnica, que é a discussão em relação à gestão dos hospitais, as organizações sociais. Essa é a ideia do governador. Uma bandeira do governador Colombo foi a gestão dos hospitais, como prioridade 1, 2 e 3 da saúde. E a gente, Renato, hoje a medida é discrepante entre os 4 hospitais geridos por organizações sociais e os hospitais próprios. Por quê? Uma palavra: autonomia. Tá, hoje o governador, ele implementou alguma OS aqui em Santa Catarina, nos hospitais já? Estamos com um setor dentro da Secretaria que está fazendo análise de todos os hospitais. Tá, esses 4 que o senhor citou já existiam? Hospital de São Miguel, Gaio Bassos. Já existia? Já funcionava, foi aberto diretamente como organização social. São Miguel do Oeste? Também, né? Joinville, Hospital Infantil Jéssica Amarante, que funciona muito bem. A gente tem também o Hospital de Araranguá, que agora fez a troca da organização social que administra. E não posso esquecer da FAES, que administra o CEPOM e o
EMOSC, que são serviços que são reconhecidamente bem qualificados pela população. A nossa intenção é assim, vamos analisar, vamos jogar na mesa as propostas, vamos ver se realmente é o que funciona. Não estamos dizendo que amanhã a gente vai empurrar a goela abaixo uma organização social, mas o que a gente tem que entender é que é o seguinte, saúde é urgente, e a organização, e nós como serviço público, muitas vezes a gente tem a dificuldade de ter essa rapidez na resposta que a população precisa. Na comparação, então, Fernando, entre esses 4 hospitais que são gerenciados pelas OS, organizações sociais, e aqueles que possuem a estrutura tradicional, gestão pública, o que muda na prática? Qual é a diferença de resultado, de custeio, de prestação de serviço? O custeio dessas unidades está diretamente relacionado à produção que elas apresentam. Sim. Então, na verdade, tu não trabalha mais com dados de empirismo. Não que a gente trabalhe com dados de empirismo no hospital próprios, mas assim, a gente tem mais dificuldade de controlar essa produção. Né? Então, num hospital que é gerido por uma organização social, a gente tem as metas, e se as metas forem atendidas, o valor de um repasse é diferenciado. Né? Acontece que, caso ocorra uma sobra desse valor que a organização precisa para manter o hospital dentro daquelas metas estabelecidas, esse dinheiro é reinvestido na própria estrutura do hospital, com alguns poréns aí. Por exemplo, reposição de funcionários muito mais facilitada. Não precisa se fazer um concurso público que dura 90 dias para fazer só o edital para ter essa reposição. 2, a própria organização social pode fazer as suas compras, pode fazer as suas adequações com uma agilidade muito maior do serviço público. Dou um exemplo para ti. Raio-X do Hospital Regional, que o Dr. Renato conhece muito bem. A gente, com toda a nossa boa vontade, tivemos que fazer 2 licitações para fazer o conserto desse aparelho, sendo que 2 deram desertas, porque não era interesse da empresa que iria contratar. Mas a gente era obrigado, porque eu juro que eu não vi um controle, e isso é muito bom, do Ministério Público do Tribunal de Contas tão firme como o que é feito dentro dos nossos hospitais. Então, a gente tem todos esses prós e esses contras em relação à organização social, mas minha opinião própria é que realmente é um modelo que vem para facilitar bastante a gestão desses hospitais. Posso dizer, então, que agilidade, menor custo e maior produtividade. Com certeza. É isso. Doutor, autonomia. É isso, né? Doutor, o senhor acha que é isso? Nós já tivemos uma discussão há um tempo atrás sobre essa situação das OS, e nós, enquanto sindicato, também não somos contra, desde que os resultados sejam positivos. E é isso que se espera realmente, né? Tá, mas é o seguinte, né? Eu imagino que há uma resistência do poder do setor público, é óbvio, né? Exatamente. Porque vai ser mais cobrado. Claro. Vai ser mais cobrado. Vai ter que mudar o regime de contratação, imagino. Esses funcionários, no caso, são seletistas? No caso de uma unidade que passe para a organização social, é feito um caráter misto. Vão ter servidores públicos e, ao mesmo tempo, funcionários contratados por SOS. O que o Estado faz? O Estado repassa o valor e a OS faz a contratação do servidor. Sim. Então, por exemplo, caso como a gente tem bastante dificuldade de anestesiologia, a organização social vai poder ter uma facilidade maior para negociar essa contratação. Com certeza, mais autonomia. São alguns caráteres positivos, viu, Renato? E pelo que a gente vê nos hospitais que já são geridos por OS, realmente os resultados têm sido muito satisfatórios. Tá, e o seguinte, temos uma ideia prática de quando algum hospital a mais será... Porque o governador não implementou nenhuma OS ainda, né? Tem o discurso, defende a bandeira, mas quer discutir ainda com a sociedade? Como é que funciona isso? O próximo passo se chama Hospital Florianópolis. Isso está sendo negociado... O do Estreito lá, né? Exatamente. É um hospital que a tendência é que já reabra como organização social, e isso vai ser discutido ainda. A gente tem aí na faixa de 3 meses para fazer essa negociação. 3 meses a partir de agora? A partir de agora. E a tendência é que realmente a gente consiga ter o primeiro hospital, respondendo a tua pergunta, que era um hospital gerido diretamente pelo Estado, que seja gerido agora por organização social. Opa. Esse vai ser o grande laboratório, Renato. Esperamos que o resultado realmente fortaleça a nossa voz e fortaleça a voz daqueles que realmente confiaram no discurso do nosso governador, que foi a principal bandeira foi essa. Agora... Mas gostaria de sobre as OSs. São Paulo já foi uma que não deu certo, né? Temos a experiência de São Paulo, que eu estou copiando os espelhos lá de São Paulo, e não deu certo as OS de São Paulo. Por qual motivo?
Tem muitos motivos aí. Primeiro, as OS fazem a contratação do médico, dos funcionários, e ao mesmo tempo que contrata, ela pode se dispor desses funcionários. Pode demiti-los? Pode demiti-los. Normal, né? Não deu certo, não está a fim de trabalhar, não está trabalhando bem. Às vezes não é só isso, não. E por que o governo não investe? Teve no Conselho, passa tudo pelo Conselho Estadual de Saúde. Para investir nos hospitais públicos, o governo reduz muito a verba. Claro. Agora, na hora que ele vai entregar para as OS, ele aumenta lá em cima a verba. Por que ele não investe esse dinheiro que ele está aplicando nas OS, não investe já na saúde pública? Me permita fazer uma parte? O ano passado, Renato, o Estado de Santa Catarina investiu 1,36 bilhão de reais na área da saúde. Foi um investimento recorde, logicamente. A partir de... A gente investe além de 12%, que é o mínimo constitucional descrito na Constituição Federal, o que a gente já mantém, pelo menos, o mínimo que a gente necessita. Além disso, o governador repassou os valores do Revigorar 3 para que sejam investidos diretamente na saúde. Então, a gente investe além do necessário. Em relação aos hospitais próprios, o ano passado, metade do nosso orçamento foi gasto inteiramente nos 14 hospitais geridos diretamente pelo Estado. Então, assim, dizer que a gente não investe nos hospitais próprios, me perdoe, mas realmente não condiz com a realidade. Em relação a experiências mal sucedidas em São Paulo, muitas vezes quem defende a não instituição das OS pega um caso ou outro e explora como se realmente fosse generalizado. Se fosse do contrário, São Paulo teria refeito o que hoje atua lá, que a maioria dos hospitais são geridos realmente por OS, e os resultados têm sido muito bons. Eu entrevistei o gestor em São Paulo das OS. Isso foi no governo... Sério? Não, o sistema de OS começou no governo, o ex-governador falecido já, Mário Covas, né? E ele trouxe dados, ele veio até aqui no programa uma vez, trouxe dados espetaculares, né? Do aumento da produtividade, redução do custo e aumento de produtividade, que é isso que interessa para a sociedade, né? Vamos discutir um pouquinho mais esse assunto na sequência, depois do intervalo aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.